Você está ouvindo FGCast, o podcast do portal Filmes e Games. Fala galera, Mal Franco falando aqui. E eu juro que eu assisti o filme inteiro achando que o diretor era o Peter Jackson. Aqui é Leandro Alina e eu como camarão no almoço e no jantar. Aqui é Marcelo Paradela e eram os aliens mendigos? E aí pessoal, aqui é Júlio Vinhal e como Christopher, o alienígena, diria... Fala galera, aqui é o Igor e apesar da seriedade desse filme, camarão é a mãe. É isso aí galera, estamos aqui reunidos no FGCast 16 para falar de um grande filme de 2009, Distrito 9, que eu já ia começar falando que era o Peter Jackson o diretor, mas eu acabei de descobrir que não era. Quem é o diretor do filme, Marcelão? Neil Blomkamp. Nunca ouvi falar. É o primeiro filme longa-metragem dele. É um diretor sul-africano. Isso. E o Peter Jackson, que é o produtor só? Produtor. É. Peter Jackson é um amigo que emprestou o nome, né, cara? Porque você vê o cartaz, O tá nome lá... e o dinheiro. É, tá lá enorme, Peter Jackson. E embaixo o nome do diretor pequenininho e o nome do filme menor ainda. Absurdo isso. Que ano que veio Peter, esse filme? 2009. 2009. Peter Jackson já era famosão. O último Senhor dos Anéis foi um ano antes, é isso não? Não, o Senhor dos Anéis foi... Bem antes. 2006, não, né? 2006? Então, mas o último filme dele. O último, 2003. 2003. Aí em 2005 ele fez King Kong. Era Verdade. antes não tivesse feito. Mas 2008. o último dele é aquele filme de drama, Um Olhar do Paraíso, 2008. Um Olhar do Paraíso, exato. Puta, chato pra dentro. Bom, Não vamos gravar esse ano- podcast desse não, né? bom, mas falando de Distrito 9, é um filme de ficção científica, claro. Afinal de contas estamos falando de alienígenas. Mas ele é um filme que aborda o problema dos alienígenas de uma forma diferente, né? 82 marca a chegada dos alienígenas a Johannesburgo. Isso, encosta uma nave alienígena gigantesca em cima de Joanesburgo, na África do Sul, e fica lá parada, sem acontecer nada, durante sei lá quanto tempo, parecendo um lustre. Ele fala quanto tempo, né, cara? Ele fala, São 3 meses, aliás, na Fica verdade. 3 meses, né? Ela fica 3 meses sem sinal nenhum de contato, de movimento, nada. Então as autoridades decidem invadir a nave para saber o que tem lá e o porquê que ela está estacionada Isso. sobre Primeiro, a cidade. simplesmente ela chega, para e fica sem fazer contato, sem fazer nada, igual um lustre em cima da cidade de Joanesburgo lá, 3 meses. Imagina os primeiros 2, 3 dias, né? Todo mundo para de trabalhar, olhando pro céu, e aí, essa porra não vai fazer nada não, cara? 2, 3 dias, aí já começa, o filme já começa a parte de ficção aí, cara. Primeiro, o que aconteceria realmente se encostasse uma nave dessa em cima? Não, os primeiros, o pessoal entra em pânico, começa a olhar, daí começa a ver que não dá nada, né, cara? Não, primeira coisa que aconteceu é o seguinte, iam falar que a nave parou no lugar errado, porque toda a nave encosta em Nova York, a gente sabe disso. Sempre soube disso. O próprio início do filme menciona isso. Ela não parou em Nova York ou em qualquer outra cidade grande. Ela parou em Joanesburgo. Parou em Joanesburgo. Aí o que acontece? O que aconteceria se fosse na real isso? Os Estados Unidos tinham explodido aquela porra, mas não ia nem perguntar o que é. Pô, deixa ela 3 meses a navezinha em cima e não acontece nada. Cara, tá em cima da África. Solta uma porra de uma bomba nuclear ali. Ah, perdemos a África do Sul. Já resolve muitos problemas. Mas- já. Foda-se, já Mas resolve a 2 regra- problemas da América. Exatamente, isso que eles fazem. A regra de uma invasão alienígena e de um conflito com alienígena é que eles primeiro devem fazer o contato. Pode pegar qualquer história, qualquer filme, primeiro eles fazem contato. Ok, sim. Eles quem, você disse, calma aí. Exatamente, eles quem? Os alienígenas. Eles chegam, Então fazem... quem é que combinou esse regulamento com os alienígenas? Não é uma regra determinada, mas todas as histórias de ficção científica com que há um contato alienígena, geralmente você faz um contato com a raça alienígena ou espera que eles façam um contato. Primeiro há o contato
pra saber se é de paz ou não, e depois há um conflito ou não, né? Ok, isso em todos os filmes que você viu até hoje, que os ET chegam pra fazer contato, certo? Sim, se é de paz ou de guerra, é depois. Tá, O Igor fala então- isso, eu lembro de Marte Ataca da pombazinha vindo Isso, a voando. pombinha é sinal de Exato. guerra. Mas o fato é cara. A humanidade fica esperando, então, os alienígenas fazerem o primeiro movimento. Porque se você pegar a maioria dos filmes, quase sempre a invasão alienígena é vista pela primeira vez. Não há uma invasão, uma chegada alienígena a cada Parece que eles nunca Sempre assistiram é a primeira vez. filmes de Tudo bem, invasão sempre é a alienígena. primeira vez. E sempre é a primeira vez nos Estados Unidos. Sempre é a primeira vez em cima da África. Uma nave daquele porte, que aparentemente tem poder pra destruir metade do continente se quiser. Os caras vão deixar ela 3 meses parada, tramando ali, pensando na jogada e não vão fazer nada? Duvido, cara. Já tinha explodido aquela porra antes de qualquer coisa. As tramas paralelas acontecem enquanto a nave tá parada. Sim, claro. Vai ter um monte de sociedade dos direitos de alienígena brigando e tudo mais. São criados planos para se eles se apresentarem, vão ver qual plano que nós vamos seguir. Tem 5 planos, você escolhe um, de acordo com a circunstância. Mas na verdade, o que acontece? O que a gente está especulando aqui é o que poderia acontecer se fosse verdade. Isso, Com certeza, União Europeia, Estados Unidos, eles iam criar. Com certeza, né? A China também, né? Faz um Iam acordo. criar Quem é que pode... Um acordo, Isso. iam criar um grupo. União Europeia, Estados Unidos, Rússia e China. Tudo bem a gente fuder com a África? Tudo bem. Explode aquela porra. Era isso que ia acontecer. Tenho certeza Mas absoluta. Aí teria que ser, esse Iam grupo ser teria que ser deles, viu? esse grupo teria que ser capitaneado pelo Roland Emmerich e pelo Michael Bay. pra fazer com estilo, né? Pra fazer com estilo, pra fazer valer o investimento. E Bruce Willis na linha de frente. Bom, mas o que aconteceu no filme, né? O pessoal resolve, depois de 3 meses, descobrir qual é daquela nave que não tem absolutamente contato nenhum movimento. Parece até que pode estar abandonada, né? Aí mandam lá uma equipe, eles entram e descobrem um monte de alienígenas assustados, subnutridos, como se fosse um navio negreiro, né, abandonado, né? Sim, é uma alusão interessante essa. E aí o que eles fazem? Eles resolvem resgatar esses alienígenas e dar o devido atendimento a eles. Devido não, né? Essas... Devido não. Não, devido no início. Você Põe camarão mesmo? Camarão que só come merda, deixa ela merda. Você resgata e que aí tem todo esse envolvimento. A primeira lógica seria jogar no mar, né? Beleza, De eles... grupos defensores e tal Isso. que resolvem cuidar. É uma novidade. O filme começa como se fosse um documentário, né? Então é pra ser levado a sério e tal. Ele é todo semi-documental. Semi-documental, é isso aí. Porque ele tem uma Estilo- parte documental e uma parte ficcional, Ficção. uma parte... Ele começa no estilo The Office e depois vira um filme normal de ação, né, cara? E no final tem outras cenas nesse estilo, né, documental. Sim. Fica meio perdido isso. É um dos diferenciais do filme, mas isso pode ser falado mais Isso, adiante. é o que eu chamo de defeito, você chama de diferencial, mas não tá na hora de eu começar a falar mal ainda. Vamos lá. Não, mas eles já tiram várias dúvidas da gente nesse início, né? Nesses vários documentários, eles já tiram várias dúvidas, né? Que a gente teria sobre os aliens. O documentário em si tá se passando depois dos eventos que vão ainda ser mostrados no Exatamente. filme. O documentário é pós acontecimentos do filme, exatamente. Uma coisa estilo Bruxa de Blair. O interessante disso daí, porque esse estilo de documentário, ele serve para disfarçar a exposição, né? Quer dizer, o que são isso, como que funciona, toda a parte que requer uma explicação no filme e que geralmente fica muito chata fazendo isso no filme. E, cara, A ideia de usar como documentário deixa mais dinâmico e agradável de assistir. Isso, o cara chega e fala, é isso, assim que funciona. Não precisa criar um diálogo, não precisa inserir um personagem perdido pra descobrir o que tá acontecendo e tal. Exato. Bom, aí a gente descobre o seguinte, que os alienígenas foram colocados num cercadinho, Numa área, né? uma área chamada Distrito 9, daí o nome do filme, e ficaram lá por nada mais nada menos que 20 anos. E aí, claro, A população né? aumentou, né, consideravelmente, de 1 milhão passou para 1 milhão e 1.200.000 por aí, eu acho. Isso, e acaba virando um grande problema esses alienígenas lá, né? Como é aí que entra a parte da crítica social do filme, né, cara? É como se fosse realmente
o caso Refugiados, né, cara? de refugiados de uma guerra, exatamente, que estão no seu país e você é obrigado a dar um certo tratamento, mas ninguém gosta dos caras ali, entendeu? Mais do que isso, e isso inclusive é o diferencial do filme, é o que fez o filme fazer um relativo sucesso na época, é que essa situação ela não é simplesmente inventada, ela é uma situação real. Por quê? Porque essa história dos alienígenas. Tem alien em Joanesburgo, caralho? Não, mas deve ter camarão pra cacete lá. Ela não é verídica, ela é verossímil, então. Ou seja, essa história é uma alegoria da situação vivida na África do Sul ao longo de 20 anos. Isso, é o apartheid. É o apartheid. Exatamente. Os refugiados, não refugiados, os alienígenas, eles são tratados como as minorias, o povo negro em relação aos brancos. Eles dominam e vão sendo pisados e escorraçados e agredidos ao longo do tempo. Isso, até que eles não têm escolha a não ser ficar realmente ali se multiplicando numa grande favela, né? E nascendo e morrendo ali dentro, sem conseguir fazer nada. De novidade, eles passam a ser estranhos e depois se tornam um problema. Exatamente. Tem uma coisa, indesejada, né? Tem uma coisa, isso também mostra a situação recente, pós-apartheid mesmo, dos refugiados da guerra, principalmente dos nigerianos, que formou uma favela no meio de Joanesburgo, formado só por nigerianos, e é o mesmo esquema, o pessoal odeia os caras lá. Isso, e no filme os traficantes que acabam se envolvendo com os aliens, que são os grandes vilões do filme, eles são chamados de nigerianos mesmo, eles falam claramente que são nigerianos. E uma coisa interessante é que, na realidade, o negro é hostilizado pelo branco. O sul-africano negro é hostilizado pelo branco sul-africano. No filme, o alienígena é hostilizado pelo negro. Os aliens são zoados por todo mundo ali, né, cara? Negro, branco, todo mundo exatamente. maltrata os caras. Inferiores. Eles são apenas mais uma raça que tá zoando com eles. Uma coisa que a gente não percebe no filme é o racismo entre o branco e o negro. Não tem isso, né? Eles trabalham juntos, tudo bem que o coronel vai... Não, Leandro, não. Racismo é justamente contra o alienígena. Não, tem um racismo foda contra o alienígena, mas tem os brancos, tem os negros, que no filme são só bandido, traficante, e então, tem os aliens. Racismo. Sim, mas é o que eu falei. Não tem um racismo do branco contra o negro. Não tem um racismo assim de maltratos, alguma coisa, mas tem a Isso. separação, a divisão social tá lá, a divisão de cores. Bom, e vamos falar dessa galera então. Tem uma empresa, MNU, Exato. que é Multinational United, eles falam no filme, né? Que é uma empresa... Não seria a ONU isso, né? Não, é uma empresa privada. É uma empresa privada... A PIB é uma agência para cuidar dos assuntos alienígenas. Não, na verdade é uma empresa privada, não é uma agência governamental, não. Sim, no sentido... E ela se oferece, ela ganha provavelmente uma concorrência pública, sei lá, para falar, nós vamos administrar o problema Eles não falam que é uma empresa que alienígena. fabrica armas também? Não, isso a gente descobre durante o filme, a gente vai chegar lá, que é a trama do filme, tá? Essa empresa... É uma OCP da vida. Essa empresa que tá ali, teoricamente, para cuidar do problema alienígenas, ela, na verdade, ela tá com planos um pouco diferentes. Ela quer ter acesso às armas dos alienígenas. Não, então, antes de ser uma empresa privada, ela é uma empresa militar, né? Ela tá lá com o objetivo de, é o que você falou, de se aproximar e ver se consegue alguma informação sobre armamento, né? Isso, mas eu não sei se isso é aberto para a população mundial, para a população da África do Sul. Exatamente. Eu acho que para a população ela é só uma empresa. É uma empresa humanitária. Isso, ela é uma empresa humanitária. Ela passa uma ideia humanitária de que aqueles alienígenas vão ser retirados do lugar para passar para um outro lugar por uma questão da sociedade, uma questão demográfica mesmo. Isso de armas, tudo é mais para frente. Isso aí é a parte por baixo dessa história toda. Na verdade, eles querem ter acesso às armas dos aliens, só que essas armas só podem ser acionadas por uma mão, por um contato, por um corpo alienígena. É isso que eles estão investigando. DNA, alguma coisa isso, assim, a arma tem que se conectar com o DNA alienígena para poder ser acionada. É tipo a legisladora de Dredd. Exatamente. Ela só funciona com... E eles passam 20 anos fazendo experiências, tentando utilizar essa arma e não conseguem.
Aí a gente conhece o herói do filme, vamos dizer assim, né? Que tem um nome bem esquisito. Como é que é o nome dele, cara? Wikus van der Merwe, negócio assim. Isso. Wikus van der Merwe. É, sei lá, descendente de holandês, provavelmente. Casado com a filha do dono da empresa, né? E ele é meio bananão, né, cara? No começo do filme, pelo menos, ele é um bosta, né? Ele é burocrata completo, né? Não, mas ele também é bobo. Ele pareceu aquele policial do Reno 91. Vocês já viram essa série, não? É que na verdade deram pra ele uma atribuição e ele ficou meio abobado com aquilo, né? Ele ficou de frente com a situação, né? Exatamente. Ele ficou Ele responsável meio abobado mesmo. Isso, ele era o responsável por entrar no Distrito 9 e fazer os alienígenas assinarem as cartas, os avisos de que seriam transferidos, né? Realocados. Para outro distrito, que era, se eu não me engano, era o Distrito 10, né? Distrito 10. Isso, que era uma espécie de campo de concentração, né, cara? Eles iam sair da favela dele, dos barracos, e iam pra umas tendas. Mas isso também não é revelado no início. É tudo aquela ideia de primeiro nós vamos melhorar a qualidade de vida. Depois, como tem grande empresa ou o governo, o objetivo inicial é sempre melhorar a vida das pessoas. Mas aí os objetivos paralelos é que vão sendo descobertos ao longo do tempo. Né? Isso. E aí quando ele tá nessa primeira experiência dele lá dentro do Distrito 9, entregando as cartas, né, pros aliens, ele encontra um laboratório vamos dizer assim, do líder da resistência alien, que é esse que o Túlio mencionou no começo, né? É uma espécie de um cientista, né? Isso. É porque antes disso, é interessante falar que esse apropriamento que eles fazem das casas começa como uma coisa tranquila, digamos assim. Eles querem tirar vocês das suas casas para colocar em outro lugar. Então eles se mostram, apesar de ter todo um aparato, eles se mostram. Eles se mostram o quê, Igor? Eles se mostram pacíficos. Não, eles se mostram grandes filhos da puta. Não, então, aí, logo nos primeiros momentos, a gente percebe que eles não são tão bonzinhos quanto aparentavam. Não, eles são filhos da puta. Exato. O próprio Vandermort aí era um filho da puta. Ele queima um monte de filhotinhos fetos de aliens, bota fogo e ainda fala assim, olha que legal, faz barulho estalando. Olha como ele desconecta os cabos que ligam o alimento aos ovos e fala, você fez seu primeiro aborto. Exatamente, depois ele bota fogo e fala, olha que legal, eles berrando, fica fazendo estalinho. Olha que legal. Então, são bebês estalando ali, bebês. Do filme como um bocó, que quando ganha o poder, ele se transforma, ou ele se revela quem ele realmente é. Não, mas ali pareceu que já conhecia muito bem o que estava fazendo ali. Não era a primeira vez que ele estava matando filhotes de ET, não. Já era profissional treinado em abortar alienígena. Ele já era um grande filho da puta, mas que não tinha pra ele, os aliens eram realmente uma praga. Ele não teve essa chance. Aí, quando ele ganha a oportunidade, ele se mostra como uma pessoa má mesmo. Aquela velha regra, aquela velha coisa, né? Dê poder à pessoa e você vai reconhecer a realmente. Pra mim, não. Pra mim não foi nada disso também, não. Ele não tinha. Ele só mudou porque ele não tinha mais como voltar. Então, a gente já tá dando um salto no filme aqui. É isso, Igor. Eu acho que o seu julgamento tá se baseando no que acontece com ele depois. No começo do filme, ele é um filho da puta, assassino de bebê que já tava fazendo aquilo e não era a primeira vez, não. Ele se mostra como tal. Ele não é no início porque ele não teve essa oportunidade. Como não? Quando ele tá queimando os bebês, ele fala, olha, ele já sabia como funcionava. Ele falou, aqui é que você desconecta o alimento, aqui é que você bota fogo. Ele já tinha feito aquilo antes, Igor. Se ele não tivesse chance de fazer isso a campo. Como agora ele tava mandando, aí ele abusa. Ele fala e faz dá a impressão que eles já fizeram isso uma vez. O que acontece é que agora eles vão filmar. Ele já sabia o que tava fazendo e ele só tá mostrando pras câmeras. A única diferença é essa. Tanto que eles começam a tirar sarro em várias situações. Quando eles chegam lá, primeiro, a primeira cena que mostra um alien matando um soldado que parece que arranca a perna, não sei o que, os caras já atiram e daí ele fala, não, para, não é por aí, vamos parar. Daí você pensa, o cara vai ser legalzinho. Mas depois começa a ver, ele começa a zoar, vem um outro alien pequenininho, ele joga um chocolate no alien, o alien pequeno joga no olho dele, ele fica puto, quer bater. Eles estão putos com... Isso. Eles tratam como bichos, né? Trata como bicho. Aquela vez que ele falou assim, vamos lá, não faça isso, ele tava fazendo isso pras câmeras, ele tava fazendo um show-off pra câmera porque tava sendo documentado, mas ele era um grande filho da puta. Você quer ver uma coisa?
é uma coisa. Também tem o seguinte, a tradução no filme, né, que eles deram pra prawns, que eles chamam, traduziram pra camarão, né? Camarão. E o certo, na verdade, prawn é uma espécie de gafanhoto que só tem na África do Sul. Então eles veem os caras como inseto, como praga. Uma praga. praga. Exatamente. Come até os pneus dos caminhões, né? E, na verdade, parte do que o Igor falou tá correto, mas na verdade é o seguinte, ele não tinha ainda a visão, ele não tinha se colocado na situação que aqueles caras estavam, é diferente. Sim. Exatamente isso. Enquanto ele era o branco que Ficava atrás da mesa do escritório? Exatamente, o branco que ia lá fazer o serviço, foda-se, ele tava tocando uma praga. Quando ele acaba sendo, durante o filme, colocado num lugar desse, ele começa a ver que o que ele tava fazendo era inumano. Não, ele achou divertido. Ele só vê o outro lado depois. Que eles depois, isso que eu falei, depois. Tá. Por enquanto ele tá se divertindo, mas vamos lá. Mas é estranho, a gente já vê alguns furos do roteiro, vamos só dar alguns detalhamentos, né? Porque o que acontece, os aliens estão 20 anos ali, eles, uma hora ou outra, ele vai falando com a câmera e vai falando como se fosse uma praga. Só que, pô, eles conseguem, a gente vê que alguns aliens falam o idioma, né? O inglês, né? Não, eu não entendi. Africano. Eles entendem o que os aliens falam, foi isso que eu entendi. Eles entendem. É uma espécie de africano, é uma espécie de idioma, um dialeto, é quase um dialeto, é uma mistura da língua deles com a língua humana e acaba criando um dialeto. O que eu entendi ali é que não... É uma metáfora também, não é exatamente então, literal. Mas dá pra entender que algumas vezes, o que acontece? Mostram dois tipos de... Por isso que eu falo, a gente pensa como uma praga, quando eles estão em cima dos lixões comendo lixo, né? Imagina um aterro sanitário, um monte de urubu ali em cima comendo lixo. Não, pessoa, gente também faz isso. Não, sim, eu tô falando praga, tá? Imagina um aterro sanitário com um monte de urubu comendo. De repente, você fala pro urubu, vai embora. O urubu, em uma língua, meio fala assim, não vou, que aqui é meu lugar. Você acabou de entender o que o urubu falou. Você fala, calma aí, eu não posso mais tratar o urubu como urubu. Não, mas mas eles trocam o diálogo. Pra mim, o que ficou parecendo mais é assim, a gente fala a língua humana e eles entendem, e eles falam a língua dele e a gente entende, cara. Se eu falasse português e ele inglês, ambos se entendessem em português. É por isso que eles tratam com praga, mas depois eles entendem e mesmo assim continuam tratando com praga e não como uma outra espécie que se comunica com você. Mas eles tratavam os negros assim como praga. Porque esse é o negócio. Não é exatamente praga. Mesmo sabendo que é uma raça inteligente, pensante e tudo mais, eles continuam tratando como praga, foda-se. Exatamente. Eles são humanos, só que são humanos inferiores, que não têm direitos, que não têm deveres com ninguém. Eles não são uma praga, eles são pessoas mais largadas. Mas você pode mostrar queimando um monte de bebezinho no noticiário das 9 que não tem problema. Sim. Ninguém vai prender o cara no dia seguinte no escritório, então... Mas você não precisa ir muito longe, é só você pegar esses regimes ditatoriais do Oriente Médio e tal, que você vai ver muita coisa. Mas não transmite pro mundo inteiro, né, cara? Isso é... Bom, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Justamente no dia em que o cara vai fazer isso daí, o cientista, depois de 20 anos de pesquisa, consegue desenvolver um líquido que é justamente vamos dizer assim, o combustível que ele precisa para ligar a nave mãe e se picar dali. Porque nesse meio tempo todo ele está pesquisando uma forma de poder voltar à nave. Isso. Porque mesmo dizem que várias peças da nave vão caindo e tal. Então ele vai juntando pedaços, vai juntando computadores. Ele é uma mente mais evoluída do grupo, digamos assim. Ele é o cientista ali da galera, né? E tanto que a cabana dele... O capitão, né? Acho que talvez ele seria o capitão da nave. É o líder dos caras. Só que ele chegou disfarçado como mais um refugiado. Não é por um detalhe. No próprio filme fala que como especulação, mas fala que pode ter sido que um vírus acabou com a tripulação da nave. Tá. A tripulação morreu, só sobrou as outras pessoas. A tripulação em si morreu. Então ele não sei. Isso é especulado, mas o que eu entendi é que esse cara é o fodão, ele é o piloto, ele é o capitão, só que ele se disfarça junto com a tripulação de coitadinho, sei lá, que tava lá dentro, pra ficar junto lá, até bolar uma forma de se mandar dali. Tanto que o barraco dele fica em cima da nave que tá escondida, enterrada ali embaixo.
né? Que é justamente, mostra uma a nave que ia fazer a conexão com a nave mãe. Né? Exatamente. Então o cara consegue esse combustível justo no dia que ele consegue uma garrafinha só de combustível, mas que é o suficiente para ele fazer o que ele precisa. Só que ela tem mais duas características. Uma, se você apertar um botãozinho, ela espirra igual um desodorante, né? E dois, se um humano que entrar em contato com ela, começa a se transformar. Né? É como se fosse um DNA, né? Você já tá dando spoiler demais. Outra coisa que eu não avisei aqui. Peraí, Igor. Vai ter spoiler pra caralho. Acho que a gente nem precisa mais falar isso no FGCast, né? Vai ter spoiler pra caralho. Porque ele tem contato com essa substância, que a princípio ela não é um combustível, é uma substância. Ele tem um contato com essa substância e começa a ter reações, né? É o Vicus que tem o contato, né? Que tem uma porradaria, tem uma briga durante isso daí. E aos conflitos. E no meio da briga, o líquido espirra na cara dele. Isso, o spray vai na cara dele. Aí ele fica, não foi nada, só sugeri e continua o dia de trabalho. Só que aí ele começa a ficar doente. Ele vai tendo, ao longo do tempo, ele vai tendo reações aquelas unhas caindo, cara. Põe doente nisso, né? Ele começa. Você lembrou a mosca de 86 do por isso que eu falei que é a mosca. Isso. É uma metamorfose mesmo, né, cara? Então o que acontece com ele? Com essa toxina, porque esse aparelho que ele encontra, essa máquina, sabe-se lá o que é, dispara uma toxina, né? Que ele começa a sentir os efeitos dessa toxina. Isso. Aí o filme começa a mudar um pouco de tom. Aí ele vai deixando de ser essa metáfora social, documental e social, para se tornar um filme de ficção científica mas continua com a crítica social, porque agora a diferença só é que ele vai ter que mudar de lado. Mas a partir do momento que começa a briga lá, que estoura um negócio na cara dele, o filme abandona o lado de documentário. Isso, muda o formato, deixa de ser um documentário e passa a acompanhar esse cara só. O drama que tá acontecendo com ele, exatamente. Bom, primeiro ele começa a achar que tá tudo bem, que ele só tá um pouquinho tonto por causa do negócio, e depois ele começa a perceber que ele tá mudando, né? Começa a cair a unha, o cara vomita no bolo de aniversário, tem umas cenas bem... Ele não apenas vomita, ele vomita preto, cara. Ele vomita preto. Isso. Óleo, né? E ali ele chega na casa dele passando mal, tá tendo a festa surpresa dele. Ali eu achei que o filme ia ser um negócio, ia seguir pra um lado mais viral mesmo, que a doença que ele tava... Que aparece ele cumprimentando todo mundo, beijando o pessoal. Eu falei, vai começar a espalhar agora, vai dar merda legal, entendeu? Mas não, é só ele realmente que tá com isso, né? A gente se sente mal, né, cara? Vendo o cara, sabendo que o cara tá com parece que tá com uma febre, alguma coisa assim, né, cara? Isso. Fica meio... Puta, cara, você se sente meio claustrofóbico, né, cara, nessa cena. Isso. Aí cai a unha dele e ele enfaixa a mão. E depois que ele começa a piorar, ele resolve ir pro hospital. Porque a mão tá muito inchada. Ele não resolve, ele mais em cima do bolo, né, cara? Daí ele leva pro hospital, né? Isso. Ele não vai, ele acorda, já tá no hospital já. No hospital. Aí quando o médico tira a faixa, a atadura da mão dele, aí a gente percebe o que tá acontecendo. Ele tá realmente se transformando num camarão. O braço dele virou uma mão alienígena. Parece uma garra, né? Isso. Por dentro, ela sai por dentro do braço, ela não se transforma simplesmente. É como que ela se nascesse por dentro e vai rasgando Nasceu e foi destruindo a mão dele. Arrancando o que tem e vai saindo. Isso, é bem nojento. Vai de dentro pra fora. E aí a gente percebe que a empresa do sogro dele, né? Ele é o marido da filha do cara, mas ele tá pouco se fudendo pra ele. Ele falou, opa, tá aí uma oportunidade, vamos fazer um teste com já esse deve cara. ter ficado puta da filha casar com aquele banana, né, cara? Isso. O velho tava puto da vida com ele, porque deu aquela confusão no Distrito 9, que estourou a coisa, e morreu alguns... Exatamente, era pra ser só uma coisa pacífica de entregar a cartinha. Emoção. E deu merda. Gente. Uhum. Morreu gente e morreu alien. Era pra ter sido, aos olhos do mundo, uma coisa normal, pacífica. Só que passou dos limites, né? Passou dos limites, exatamente. A começar quando ele resolveu queimar bebê. Bom, sim. Aí o sogro fala, pode deixar, filha, que a gente vai cuidar dele, mas na verdade eles levam ele pra esse laboratório de pesquisa armamentista, e aí que a gente percebe qual que é a real intenção dessa empresa, né? Que não é ajudar os refugiados coisa nenhuma, eles querem uma forma de utilizar a tecnologia bélica alienígena. E aí eles pegam o cara e forçam ele a fazer uns testes com a arma e descobrem que a mão dele funciona.
A mão dele faz as armas dispararem, né? E é legal o jeito que eles fazem o teste, né? É o primeiro choque. A base do Sutil choque. de tudo, né? Põe um alien na frente do cara e... Não, vários. É, vários. Mas tem um que vai lá todo coitadinho, cara, dá mó desespero do bichinho. Eles colocam porcos antes, né? Primeiro eles colocam porcos, né? Os bichinhos, né? É, daí fala, não, bote o porco de volta lá, não quero matar o alien, quero matar o porco. Aí ele vira e fala assim, não, atira aí. Eu não vou atirar não. Os caras dão um choque nele. Isso aí contrai a mão, explode o alienígena. E além do fato também da arma, eles começam a utilizá-lo como uma pesquisa, porque ele vai se tornando um híbrido. Exatamente. Inicialmente ele é um híbrido, ele é uma mistura humana com alienígena. Isso. Ele até num determinado momento do filme ele é citado como o objeto mais precioso Até do porque mundo, ele ficou doente e ele não chegou a morrer, né? O corpo dele aceitou ali e se adaptou. ele vai se transformando, ele vai adquirindo essas... Porque no início, quando ele tá perdendo as unhas e ele parece estar febril, você pensa, o cara vai morrer. Isso, eu imaginei que ele ia morrer e matar um monte de gente junto. Contaminar. Mas não, daí o corpo dele... Vírus, não os DNA se deu certo lá, se casaram. E ele não fica mais doente, ele começa a ficar forte. Porque ninguém sabe que o segredo tá naquele negócio que espirrou na cara dele. Eles pegam aquele equipamento que ele trouxe, guarda numa gaveta qualquer da vida e tenta investigar o que aconteceu com ele. Só que aí outra parte tosca do filme, eles decidem, não, vamos investigar, mas arranca o braço dele e vamos ficar com o braço, a gente não precisa dele. Aí quando ele vê que vai se fuder, é que ele luta e consegue escapar e fugir do local onde ele tava preso. Eles querem dissecá-lo, né? Eles querem dissecá-lo como se ele fosse... E agora um detalhe, né? É uma indústria toda foda dessas, né? Os caras amarram o cara só com uma cintinha, ele foge da maca, levanta, abre a porta, já tá na rua. Você percebeu? Ele fugiu, abriu uma porta e já tava na rua, assim, andando, botou uma capinha por cima. Quer dizer, o estabelecimento, a parte secreta da não é nada fábrica ficou lá no fundinho. 10 andares, não é uma empresa no fundo parece fundo de quintal. Ele abre a porta na rua, assim, cara. Porra, caralho, aí ele foge e vai justamente pro Distrito 9, né? Pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Porque ele tenta voltar pra esposa dele e tenta, assim, voltar para os próximos dele, e ele não consegue, porque paralelo ao drama dele, ele descobre que ele teve esse envolvimento com o alienígena e dizem que ele teve relação sexual com a... Isso, não, espalha um monte de boato, que o cara tá foragido, começa a espalhar boato. O pai da moça fala que ele traiu todo mundo, isso, que ele é chamado traidor, porque ele teria... Rolam que ele pegou essa doença sexualmente, mostra uma foto, uma montagem dele comendo um camarão. Exatamente isso. E aí ele é abandonado por todo mundo e decide voltar pra procurar o cara, o Vanderlei lá, que foi quem contaminou ele, né? Antes de procurá-lo, ele quer se refugiar, porque lá ele vai estar, entre aspas, mais protegido, né? Aí ele vai atrás do Christopher. Isso, esse cara aí. Aí o que acontece? Ele chega lá e o cara explica pra ele que aquilo lá se trata do combustível da nave. E que ele tem condições de curar ele. Só que ele precisa de 3 anos pra pegar, ir até o planeta dele com aquele restinho de combustível e voltar com apoio pra resgatar os outros camarões e trazer a cura pra ele. Isso na verdade só é revelado mais pra frente. Eu já tô mais pra frente, Igor. Isso sem contar, né? Sem contar que o cara caiu na mão da milícia, de uma quadrilha de bandido que quase se fudeu. Isso é importante também. Nesse meio tempo mostra que o que os traficantes estão tentando fazer pra acionar as armas é a mesma coisa que o órgão governamental tá fazendo, né? Não. Tem armas Eles guardadas. estão fazendo experiência, só que alguém lá da macumba deles lá decide que tem que comer eles ele pra precisa poder ter comer pra adquirir a força, adquirir a... Peraí, gente. do alien. A gente pulou o fato de que os caras o Icos e o Christopher invadiram. Então, por isso que eu tô dizendo a que tá MN1. muito lá na frente. A MN1, é verdade. Eles combinam de falar, tá, eu te ajudo, eu sei onde tá o que você tá procurando, que é o combustível. Isso, porque eu falei que ele falou que precisava de 3 anos pra ir buscar, mas isso depois que ele recuperasse o cilindro com o combustível. Eles invadem o prédio da agência pra resgatar essa substância para o Christopher poder ir pra nave e consequentemente transformá-lo, mudá-lo, consertá-lo, como se diz, né? Isso. E aí tem umas cenas muito legais, os caras usando as armas alienígenas, né, cara? O pessoal não é que a arma faz o cara
desaparecer, né? Naquele, que nem era a arma alienígena do filme que o Leandro citou lá, Marte Ataca, né? Que dava o tiro, a pessoa virava uma caveirinha e sumia. Não. Com essa arma, quando bate, o cara explode igual um saco Carne de moída. sangue. Boa sangue pra tudo que é lado. O outro lado não tinha uma arma dessa no Mercenários. Porque É. eles regram os caras. Por falar em mercenário, ainda tinha nesse filme aí o cabeça de um pelotão da agência que o cara Sempre- era ruindade pura, né? Sempre tem um militar louco, né? E sempre tem o cara que É, vai ter sempre aquela tem que ter luta, um aquela lutão. cena de luta final fodona, né, cara? Exatamente. Eles encontram a gangue dos nigerianos, né? De traficante de arma, aquele maluco. E eles acertam com os caras de pegar a arma dos nigerianos, né? Uhum. Eles conseguem a arma com os nigerianos e vão e atacam o escritório lá. Pegar a arma dos ETs, você tá falando, né? Isso, Tava de mas posse ele- dos nigerianos. Porque ele mostra que ele consegue usar a arma. Isso, ele demonstra que funciona. Interessante falar dessa quadrilha, porque eles são traficantes de armas, eles traficam o alimento preferido dos alienígenas, que é a comida de gato. Eles têm esse povo místico, né, que é essa coisa das religiões afro, de que você comendo as partes da pessoa morta, você adquire a capacidades, habilidades dela. Então tem toda essa coisa do tráfico, do misticismo nesse terceiro grupo, né? Porque tem o grupo dos aliens, tem o grupo do militar e tem esse terceiro grupo que fica meio que no São os meio. traficantes. Uhum. Exato. O E líder deles é esquisitão lá, doidão. Isso. Aí eles invadem o estabelecimento, eles conseguem encontrar o Cilindro, mas eles também encontram o parceiro do Christopher que sofreu uma autópsia, né? Ele vê lá o que os caras fizeram com ele, né? Dissecaram o bicho inteiro. Aí Não ele se só ele, revolta, tá? né? Ele vê vários. um suque, né? Um monte de alien pendurado lá. Isso, ele vê que eles tratam eles como bicho mesmo, né? Cara? Ele fica O revoltado. que não era pra ser novidade, né? Se aquele alien era tão inteligente, eu já devia imaginar que isso é normal, né? Fica em choque. Ele parado. ele fica em choque, exatamente. Bom, mas eles conseguem escapar, voltar com o cilindro, e aí que acontece aquilo que eu atropelei e falei antes, né? O cara... O Christopher vira pra ele e fala: não, eu vou usar todo o combustível pra ir no meu planeta buscar ajuda pra levar esses isso. caras aqui, aí eu te curo. Na velocidade mais rápida que eu puder, que são 3 anos, né? Aí eu volto pra te curar. Aí o cara fica muito puto e resolve, não, deixa que eu... Aí perde completamente a razão, né? Porque ele dá uma porrada, apaga o camarãozão e fala, não, deixa que eu mesmo vou pilotar essa nave e vou, sei lá, atrás de cura. Nesse meio tempo, o filho dele tá lá ligando a nave. Vale lembrar que o ET tem um bebezinho, uma criança, né? Que aparentemente é uma criança pequena, sei lá, 3, 4 anos de idade, mas que já é todo espertinho, né? Então ele já consegue... Detém o conhecimento tecnológico da cápsula que ele precisa. Exatamente. Aí o ele cara... ele sempre fala, eu quero voltar pra casa, eu quero voltar pra minha ele planeta. pergunta como é que é nosso planeta, aí o pai conta, Isso. nosso planeta tem 6 luas, esse aqui só tem uma, tá? E ele fica louco pra ir pra casa, né? E aí o cara apagou o Christopher, entrou na nave e resolveu ele mesmo pilotar. E sai voando, descontrolado, eu não sei qual era o plano dele ali, ele tava completamente sem juízo mesmo, né? Pirou, né? Ele queria levar o cara pra nave, mas fazer o cara curar ele antes de fazer qualquer coisa, né? Isso. Só que aí eles são abatidos. Aí ele saiu, tá só que, ó... Cada vez mais. Ele tá se transformando cada vez mais. Cada vez mais. O olho já começa a ficar louco também, bem louco, o olho dele grandão. E entra o lance do egoísmo, né, meu? Primeiro eu quero voltar com a minha esposa, ter minha vida de novo, depois a gente vê o teu. Foi esse lado. Sim, mas nada levava a entender que ele sequestrando a nave indo sozinho, ele ia conseguir se curar. Ele tinha que contar com o Christopher pra poder isso. É que ele tava realmente maluco. Não, mas é por isso que eu falei desde o início. Ele não mudou, ele era sempre filho da puta e ele continuou filho da puta. Ele não mudou o jeito de pensar, eu tratei vocês mal, os aliens maus. Não é que bate um arrependimento, ele só quer se curar. Ele quer se curar e no final ele falou, bom, já tô fudido, já deu merda, não sei o que. Quer saber, bichão? Eu não vou esperar 3 anos não, eu vou dar um jeito. Ele não tem alternativa e o que a gente acompanha é apenas um cara sem alternativa que vai ligando foda-se. Isso, é uma atitude desesperada, só que a MNU já tá preparada, já tem um esquadrão antiaéreo ali do lado. E quando a navezinha, que é a nave menor, né, que ela vai subir pra acoplar na nave mãe, começa a voar, eles abatem ela, né? Uma cena sensacional da nave caindo, muito bem feita também. E aí nisso aparece esse cara que o Igor falou, que é vamos dizer, o esquadrão de elite da MNU que chega lá pra resolver o general louco, né? Sempre tem um general louco. Sempre tem o doidão.
E o Christopher acorda e tal. Quando ele vai quase morrer, o nosso amigo que foi abatido, ele acorda lá na nave que caiu. E ele descobre que tem um robô Alien do Alien 3. Um robô que você veste, né? Igual no Alien, em né? vez do Alien Resgate. Um Mech Warriors. Mech Warriors. O famoso Mecha, né? O japonês é um Mecha. Aí o sargento fodão lá, o louco lá, ele vai prender, né? O Vicus e o Christopher, né? E aí chega a gangue dos nigerianos. Isso, aí tem uma espécie de uma guerra ali, né, cara? Sim, há um conflito. Um conflito foda. A maioria dos aliens está escondido. O único alien que realmente tá ali brigando é o Christopher. E o Vander, sei lá o que tá meio alien, né? E o pessoal da MNU lutando contra os traficantes, né? Numa guerra foda. Aí é tiro. Aí os caras os traficantes sequestram o Vandermeer. Isso. E aí o líder dos caras, né, com aquele negócio de macumba deles lá, falando que nós vamos comer o seu braço, porque aí eu vou poder usar a arma dos ETs. Isso. Que aí eles também querem viajandão, né? Viajandão, cara. Só que eles fazem isso e deixam uma arma jogada do lado dele, né, cara? Só esperando. Aí o cara pega a arma e começa a usar, né? E aí ele escapa. O filho do Christopher, nesse momento, ele ativa a nave-mãe. E aí aquele traje que vocês falaram, Mech Warrior lá. Todos os equipamentos começam a funcionar, né, cara? E esse robôzão, ele reconhece... Ele mata todos os nigerianos, né? E reconhece que o cara já não é... Já virou um alien também, né? Ele reconhece o DNA tudo, na verdade, tudo era embasado no DNA, né? Alienígena, né? Ele reconhece que o cara que é humano tá se transformando e não mata, né? Mas mata todos. Agora eu tô pensando aqui, né, meu? O Icus, ele devia estar desesperado mesmo. Se ele fosse canhoto, por exemplo, puta, pra ir no banheiro devia ser foda com aquela mão lá, né, cara? Cagar não ia ser difícil, mas se limpar depois ia dar um trabalhão. Aí eu sei porque eu já engessei o braço direito, fiquei 6 meses com o braço engessado. Bom, mas vamos lá. Responde a pergunta: com o braço enfaixado você conseguia ver filme pornô? Conseguia ver, cara, mas passava uma raiva que você não acredita. Ai, cara. Meu Deus do céu. Bom, esse é pro FGCast 18, tá? Eu vou deixar isso aqui. Acaba que no final ele acaba salvando o Christopher, que consegue ir na nave que foi abatida e ainda consegue ligar a nave e subir pra nave-mãe. E tem uma cena sensacional que ele tá caído e o cara vai atirar na nave-mãe, ele só levanta o braço assim do robô assim e segura a bala, né, cara, que tava indo e salva. Então, mas antes disso, quando ele vai deixar... por isso que eu até entendo um pouco da parte de arrependimento que o Igor falou no início. O que acontece? Qual é o nome do alien lá? O Christopher vai morrer. Os caras falam, não, pode matar o alien. E daí o nosso amigo com o vírus que está se transformando tá dentro daquela nave, né, do robô, e já ouve. O cara falou, pode matar, já, né? Mostra ele ouvindo. Os caras falam, não, pode matar o alien. Isso. Na hora ele para e dá aquela pensada, né? Que pensada, Leandro? Aquela pensada, meu amiguinho? Vou matar meu amiguinho? Então, é que tá. Não, ele pensa, minha única esperança de melhorar. Esse cara é o único que pode me curar. Mas talvez seja uma coisa quase instintiva também. Porque como ele tá sendo. O DNA DNA dele tá sendo dominado, né? Isso, preservação da espécie. Sim. Mas dá uma certa. Mostra ele o rosto dele. E dá meio que a entender que também ele fica meio... Tem um apego emocional. Também é interessante. O arrependimento também é válido. Meio puto dos caras quererem matar o alien. O cara, exatamente. Ele passa isso um pouco. Agora ele conhece o outro lado, né, cara? Então. Exatamente isso. Ele começou a passar pelo outro lado e ele viu como é que a coisa é. Não é que ele gosta do alien, mas ele quer salvar o cara pra se salvar também. Mas ele tá puto da vida com os outros caras. E daí quando os caras falam, vão matar o alien, daí ele fala, não, quer saber? Foda-se. Ele mata todos os caras, menos o fodão. E esse é um detalhe dessa situação, é aquilo que eu falei quando o filme muda de foco e ele vira um pouco comum. Porque muitos desses filmes de ficção científica, aventura, como Avatar ou John Carter, é aquela ideia de você vai para um outro ambiente, para um outro mundo, você é um estranho naquele lugar, você assimila os costumes daquele lugar e passa a se tornar um deles.
Tem muito de Avatar nesse filme, hein? Tem muito de Avatar. Tem o Mac Warrior, tem o General Fodão, tem o negócio da espécie, que o cara vê o outro lado. Olha, também é Homem de Ferro total, né? Homem aquele de Ferro. efeito. Aquele efeito que mostra o rosto dele, né? Com a luzinha, né? Homem de Ferro total. Só faltou o cavanhaque. E as piadinhas, né? Mas então é essa a ideia. Ele acaba assimilando o comportamento do outro e se torna parte daquele. Por um lado, pelo instinto de sobrevivência, porque ele precisa do outro para se salvar, e também precisa salvar o outro porque ele viu o que a sua raça estava causando a raça alienígena. Exatamente. E aí, nisso ele consegue não só salvar o Christopher e permitir que ele vá com o filho dele para a nave-mãe, como mata o chefão. Ele não mata o chefão. O chefão é morto pelos outros aliens que Isso, vem uma equipe, os outros aparecem pra salvar, pra ajudar ele, né, cara? E aí tem um avanço em cima do cara e arrancam, né, cara? Arrancam um pedaço, né, cara? Na cabeça dele, depois vai desmembrando o cara. É bem nojenta aquela cena, né? Eles que a nave tá se movimentando, eles veem a esperança deles, então eles vão pra lá. Isso, eles vão ajudar, os que estavam escondidos aparecem pra ajudar. E aí fica a deixa pra uma sequência que acabou nunca vindo, né, cara? Até porque, a sequência de... Imagina só o que ia acontecer depois que a nave foi embora. A nave foi embora, né? A nave mãe foi embora. O exército local né? E eu descobri que deu um monte de caras, soldados morreram. Falou, então vamos... Porra, imagina, aniquilaram todo mundo, ali, né, e aconteceu o que devia estar acontecendo no começo, né? Bomba nuclear em cima. Deu merda, a nave saiu, não sei se vai voltar, mas sabemos que um monte de soldado nosso morreu. Então... Porra, já foi desculpa, devem ter aniquilado todo mundo, né? Provavelmente é isso, o governo da África do Sul ia evacuar todos os brancos, vamos dizer assim, e explodir a porra do continente inteiro, eu não duvido não. Bom, mas no filme fica aquela deixa pra sequência que o cara fala, em 3 anos eu volto. 3 anos é justamente uma época boa pra surgir uma sequência, né, cara? Eu particularmente não acho que esse final é pra sequência, não. Nossa, eu achei que deixou engatilhadaço uma sequência. A questão é a seguinte, eu não sei se a intenção do diretor era realmente fazer a crítica social. Ele usou o elemento verídico numa história depois que você fantasia. falou que ele é sul-africano, pra mim ficou claro que tem uma crítica social forte. Se ele teve essa intenção de fazer um filme de ficção, de fantasia, baseado em cima de uma coisa real, ele não fez pensando na sequência. Aí a sequência também vem por causa de produtor. A sequência vem por dinheiro, Sim. Por quê? Porque quando o Christopher vai embora na nave, eles falam que ele foi embora, ou ele vai libertar, ou ele vai trazer os outros pra invadir. Mas ele fala, eu volto pra você, meu amigo, eu prometo que eu volto pra te ajudar. Pelo menos eu entendi como uma metáfora do fim do apartheid e da libertação do Mandela. O Christopher se libertando daquela opressão, ele é como que o Mandela sendo solto, e depois ele se torna um símbolo da liberdade dos negros. Isso, mas ele não vai embora e abandona todo mundo. Não, ele não vai embora. Não, a nave levanta. Ele não sabe, ele vai voltar ou não vai voltar. Com certeza, ficou claro que em 3 anos ele vai voltar e aí vai ser um Independence Day foda, ele vai chegar fuzilando tudo ali. Mas e a questão do Wickles, que acaba se completando? Vamos falar como é que termina o filme, né? Termina, todo mundo fica... Aí volta pra parte de documentário, né? Como essa ela colocou no começo. As pessoas falando, não se sabe o que aconteceu com o Wickles, né? Suspeita-se que ele morreu ali no meio da batalha. O que acontece assim, a MNU, os experimentos ilegais que eles fizeram foram expostos, né? Toda essa confusão expôs todos os experimentos ilegais. Mostrou isso, Marcelo? Mostrou, os caras citam. Tanto que o cara que trabalhava com o Wickles, que era um amigo, virou um dos caras líderes de oposição à MNU. Saiu da MNU e virou consultor líder de oposição a ela, falando que os caras fazem experimento ilegal, os caras fazem isso, os caras fazem aquilo. Tá, então o chefe da mocinha se fudeu, mostra ela chorando com a foto do cara e todo mundo comentando, não sabe, acho que ele morreu, né? O Distrito 9 é demolido, os aliens que estão lá na Terra foram levados pro tal do Distrito 10, que é mais distante da cidade. Alguns ficaram escondidos, né? Como é o caso do próprio. Sim. O Wickles ficou escondido, foi? Isso. Sim, mostra isso. Aí mostra a mulher dele recebendo uma florzinha feita de alumínio, né? De lixo reciclado. Que foi ele que fez, né? Isso, mas mostra fica naquela dúvida, né? Quem será que fez isso? E aí mostra um alienzinho fazendo. Pra deixar claro que o Wickles terminou a metamorfose dele e virou um alienígena. Totalmente absurdo. Até agora tava tudo certo. Tava tudo certo. Porque biologicamente isso é impossível. O braço se transformar pode.
Pode, porque aí você faz um híbrido. Você faz uma espécie A mais uma espécie B, você cria uma espécie AB. Você não cria nenhuma A, nenhuma B. Igor, ele foi fantástico, cara. Você é fantástico. Primeiro você começou falando que tem um protocolo alienígena, que quando ele chegar a gente já sabe quais são. Agora tem um limite de metamorfose. Eu tô até expondo informações demais. Já estão na minha cola aqui já. Se o Igor nunca mais aparecer, a gente já sabe o que aconteceu com ele. Marcelo, fala quais foram os valores desse filme aí, cara. Orçamento. Vamos lembrar que o Peter Jackson enfiou dinheiro aí, hein? Certo. Então ele fez 30 milhões Custou 30 milhões. Isso, e fez 210 milhões. Então haja crítica social. Por que não teve a sequência, cara? É o que o Igor falou, cara. É um filme mais sobre crítica social e que o final em aberto também, embora ele tenha falado, o Igor tenha falado, mas aí virou palhaçada e tal, mas eu entendo que o cara quis colocar, porque o que ele tá colocando no filme inteiro, crítica social, é de que são humanos, a pessoa que você tá tratando mal é humano. E que é uma pessoa como você. Então o fato dele ter se transformado no alienígena é uma metáfora pro fato de que os negros são humanos como nós. Faz todo sentido, só que a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é como é que um filme que fatura, sei lá, 8 vezes mais do que custou, não tem sequência, cara? Não, mas ainda tá em tempo. Só que eu acho que se fizer, perde o valor. Por exemplo, é igual a Mosca que foi citada. É um filme icônico. Sim. A Mosca 2 é um derivativo muito inferior. Não, mas isso aí é sempre, né, cara? A própria série Alien. Ele até o Alien, ele tem ele não é querer ser intelectualóide ou querer ser chato, mas é aquela ideia. É a ficção científica que tem um algo a mais, uma coisa a mais, um valor a mais. O próprio 2001. Ô Igor, peraí, vamos voltar em Alien. Você tá me dizendo que Aliens, o resgate, não deveria ter existido, na sua opinião? Eu não disse isso. Eu disse que ele tira o valor de reflexivo do primeiro que o Ridley Scott criou. Porque aí entra o James Cameron, aí é bagunça, é cinemão pipoca. Isso, ainda bem, porque eu adorei Aliens. Mas aí o Aliens o Resgate também, assim, ele é muito bem visto em relação ao primeiro. Mas aí você abre a possibilidade para um terceiro, para um quarto e estraga o conceito. Comercialmente pode ser válido, mas eu tô dizendo isso. O conceito. Não, isso aí é clássico. Agora, a sequência geralmente serve pra estragar a obra-prima original. Star Wars não tem esse problema, porque Star Wars não tem essa preocupação. Ah, não. O 1, 2 e 3 não estragou. Não, mas aí é porque eles foram feitos pensados de uma coisa só. Mas não tô dizendo isso. Não foi uma história só e foi assim, desmembrado, porque foi desmembrando. E perde um pouco daquele conceito inicial. Só que ele não tem esse conceito de ser uma coisa a mais do que um filme de diversão, de aventura. Entendi. Em termos de sequência para esse filme, até o Neil Blomkamp, o diretor, que criou o roteiro e tudo mais, ele até cogitou a ideia de fazer uma sequência sim. Porém... Ele tomou um não do estúdio. Deu a boca de dinheiro, né? Aí disso fica deslumbrado. Foda-se a crítica social. Vou faturar mais não, 200. A ideia dele era fazer uma prequel. Que na verdade existe. Que é fazer mais em cima do curta original dele. Como assim, na verdade existe? Vamos lá. O Blomkamp apareceu porque ele fez um curta chamado Alive in Joburg, que era basicamente a história do Distrito 9, mas só no lado de documentário, entendeu? Então, antes de entrarem na nave, é só o lustre chegando e parando em cima da cidade? São 5 minutos apenas, e nesse sentido documental, que tem alienígenas andando entre nós, inclusive tem os alienígenas com trajes espaciais, assim, bem parecido com fantasia de seriado japonês, é bem pobrezinho, mas são os mechas lá. Então, assim, é aquele mesmo conceito, existem alienígenas junto com a população. Ponto. E isso foi registrado, isso é um problema social. Ponto. Aí o Distrito 9 é um upload, né, uma evolução desse conceito, dessa ideia inicial. Leandro Valina, sua nota para Distrito 9. Cara, eu gostei por causa desse esquema todo, né, cara? Mostra o outro lado dos aliens que a gente não imaginava, né? Como que é o tratamento humano com os alienígenas, certo? Minha nota para Distrito 9 é 9. Gostei muito do filme, cara. Muito bom. Marcelo Paradela, por favor. O quê? Suas considerações e sua nota. Olha, eu adorei o filme, a ideia do conceito social em si. Acho que foi muito bem dirigido, a parte de ficção, sabe? Deu
tornou um mundo crível, entendeu? E uma história que eu não esperava. Mano, eu dou 10. Meu Deus. Júlio César Vinhal. É assim, vendo pela abordagem social, puta, show de bola, tal. Vendo pelo lado também ficção, também bacana. Eu gostei. Só que a minha nota aí pra Distrito 9 é 8,5. Também é uma bela nota. Igor Marink, você parece ser o que mais gostou do filme aqui. Dá sua nota aí. Quero ver se superar o Marcelo. Não, vamos lá. O filme em si, a premissa do filme eu acho válida, eu acho original pra caramba, porque você fazer uma, como eu disse no início, uma alegoria sobre um fato verossímil, é você fazer quase que um documentário sobre o apartheid, sem precisar ser explícito, sem precisar ser cru, sobre o apartheid, colocando temas mais fáceis de assimilar, que é a questão alienígena, a questão de ficção científica. Isso é muito mais interessante, é quase que uma coisa mitológica. Não, isso é interessante pra nerd, pra quem curte isso, mas não é mais fácil de assimilar um alienígena do que uma pessoa de outra raça, cara. Não é questão de ser mais fácil ou não, é que a ficção científica, a fantasia, a aventura, ela é mais interessante às vezes do que a própria realidade. Vai atingir mais pessoas, né? Atinge mais. E falar de um tema que é um tema complicado, sério, do apartheid, você fazer uma alegoria que pode ser mais palatável a um público amplo, entendeu? Sim, e dá uma iniciação, porque aí você acaba interessando pelo tema e vai buscar. E aí você vai perceber que mas isso é uma ficção, é cinema. Você vai ver que a realidade é tal ou muito pior do que você vê na tela. Então esse lado, que como eu disse antes, eu não sei se o diretor teve essa intenção. Se ele teve essa intenção, o filme é válido, eu acho que é a melhor nota possível. Tem que ter tido essa intenção, cara. Ele não ia acertar isso. Agora, a intenção era essa. Pela questão assim, de inovação, só na premissa mesmo, porque o filme eu achei ele um filme comum. Ele é um filme bom, ele é um filme que ele não é divertido, mas ele é interessante, ele é instigante, ele te prende. Mas ele não tem nada de excepcional, fora essa questão mesmo, essa premissa. Então eu daria também uma nota 8,5, porque ele não é perfeito, mas para ter um 10, mas ele também não é um filme fraco para ter uma nota inferior. Eu acho que 8,5 é suficiente. Bom, eu gostei do filme só pela premissa, realmente, essa questão da crítica social, vista de uma forma totalmente diferente. Mas é o que você falou, Igor. A história é mais do que manjada. Isso a gente já viu em Avatar, isso a gente já viu em 1 milhão de filmes. Sempre a mesma história. Mal executado. A ideia é sensacional, mas eu achei os aliens ruins, tá? Esse CGI não achei legal. E a história deu sono, cara. Então eu vou... Com muito boa vontade eu vou dar um 7 pra esse filme. Normalmente a gente nem dá nota aqui no FGCast, mas eu fiz questão de fazer isso hoje, porque... Não, é porque eu vi que vocês gostaram muito mais do filme do que eu, e eu quis realmente saber por quê.